Nós estamos de volta, segundo bloco, o programa Ponto de Vista, hoje recebendo o vereador Ricardo Raimundo, com seu convidado Jair Gomes, policial militar reformado, que atuou durante 25 anos aqui em Tupã, falando sobre temas variados, inclusive sobre as manifestações que estamos acompanhando aqui no Brasil. Bom, vereador, acho que nós poderíamos começar esse segundo bloco, voltando no assunto das manifestações. O senhor disse muito bem, o governador do estado entrou no acordo, o prefeito Haddad, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e só que nas declarações eles disseram o seguinte: vão reduzir as tarifas sim, voltar a praticar, por exemplo, em São Paulo, R$13 ao invés de R$3,20, só que algumas áreas serão prejudicadas. Resumindo, vai ter que descobrir um santo para cobrir outro. Qual é a opinião do senhor aí sobre essas declarações? Porque eles têm o orçamento na mão, né? O Jair deu até uma ideia simples. Quer dizer, você pode remanejar, é só, Glaucio, enxugar a corrupção. Sobra dinheiro, né? Então a gente vê que tem dinheiro, tem verba para isso, basta administrar. É como falou, você administrar uma empresa privada, você tem que se preocupar com o custo, correr atrás do cliente, né, investir, atender bem, para poder administrar, trabalhar com os colaboradores, dividir participação de lucro, incentivar eles a serem um proprietário da empresa também, que é de todo mundo, né? Nós estamos aqui de passagem, muita gente fala, eu sou proprietário. Não é. Você está aqui administrando, daqui uns dias estamos indo embora, você nem ficou aqui, né? Não adianta você bater no peito e falar, é meu. Não é seu, só não consegue levar embora. Então a gente depende das pessoas, depende dos colaboradores, e nós temos uma política dessa na empresa. Então quando o governo começa a administrar de uma maneira mais séria, é fácil, a hora que você de dinheiro, aumentar a carga de impostos, né? Sobrecarregar as pessoas, sobrecarregar as empresas. É fácil administrar assim. Agora, o bom administrador vai sentar, vai enxugar, e com certeza não precisaria cortar, de repente, participação de saúde, da educação. Basta administrar melhor, né? O Jair até fez um comentário, nós vínhamos conversando, você tem uma arrecadação muito grande nas praças de pedágio. Quer dizer, o governo estrutura todas as rodovias, depois faz a praça de pedágio e privatiza. Quer dizer, quem começou a administrar, pegou aquilo com 100% pronto. Ele só vai fazer a manutenção das praças. O lucro absurdo que não se dá aquilo. Se fosse do governo, o governo estivesse administrando, quanto não daria aquilo de lucro do governo? Quer dizer, daria fazer um transporte quase de graça, um transporte humano de graça para a população. Que, na verdade, você está indo trabalhar para gerar imposto para pagar aquilo. Né? Você não está passeando de graça no transporte público. A gente vê principalmente de São Paulo, que de vez em quando vamos para lá, tudo lá, aquela superlotação, aquela correria, né? Aquela loucura de São Paulo. Você está indo para pagar imposto para pagar o que você está usando. Não, você paga para usar, depois você trabalha, paga os impostos de novo, né? E o governo só vai arrecadando. Então, um pouco que a gente tenta administração pela empresa aí, basta apenas organizar o orçamento, o que está se passando, o que não está, e parar de beneficiar amigo de um, parente de um, colega do outro, né? Se administrar com mais transparência, e isso que a manifestação quer falar isso daí, com maior transparência, uma ética. Se você foi condenado por corrupção, exerça o papel, né? O legislativo. Então, você vê que começa a se intercalar um com o outro, onde se beneficia daqui, outro beneficia de lá, e acabam exercendo o papel um judiciário, né? Não está se executando. Então, o dinheiro tem. O que o Alckmin falou, isso de repente é um discurso até político, né? Vamos enxugar daqui lá. Bom, tem que enxugar, mas desde que não prejudica o serviço à população. As outras áreas, né? Tem o dinheiro para isso. Agora, vai de cada administrador e cada pessoa do seu escalão ali, tem que ser pessoa técnica, o que não pode ser. Às vezes você vê muito cargo político. Vou colocar o cara que é amigo, vou colocar o cara que ajudou. Não é pessoa técnica, administrador. Então, o governo tem que trabalhar mais com pessoa técnica capacitada e não por ser amigo. Não confundir. Amigo político é um negócio e a pessoa capacitada do técnico seria outra. Então, eu acho que dinheiro tem, Glaucio, dá para ir trabalhar tranquilo. Jair, eu acho que dois pontos também que estão na pauta dessas manifestações é a aprovação da PEC 33 e 37, inclusive uma delas, de respeito diretamente a policiais, inclusive, do piso único de salarial, em todo o Brasil. O que você acha também dessas questões que estão sendo questionadas e colocadas em pauta nessas manifestações? Na verdade,
Quem trabalha na área de fiscalização, quem trabalha com a legislação, com a lei, funcionário público em geral, que trabalha em fiscalização, policial militar, agente público em geral, né, fiscal de renda, esse pessoal, a coisa mais complicada que tem é você aplicar. Porque quem faz as leis não gosta de cumpri-las. A população pede eficiência, eficácia da legislação, mas, de certa forma, não gosta de cumprir. Por exemplo, uma coisa básica, assim, de segurança. Está na lei, é obrigado, tá, tem que se cumprir. Tá? Quando você tem... enquanto você aplica na camada de classe baixa, você consegue aplicar a lei. Só que quando você vai na camada superior, os policiais não conseguem atingir. Você precisa de uma estrutura melhor. Se você coibir que um agente faça a fiscalização, e voltando ainda, e é contra, essa PEC é contra, inclusive, no meu ponto de vista, a Constituição brasileira. Se você olhar dentro da Constituição, todo cidadão pode fazer uma prisão em flagrante. Pô, se você tira de um poder, certo? De um membro, de um agente público, o poder de fiscalização, você é inconstitucional. Porque ele não pode fazer nem investigação, inclusive. Então, para que a Constituição? Se ela já existe. É a mesma coisa quando você observa em que membros do Congresso têm que ser julgados por membros do Congresso. Nós não somos iguais, claro, diante da Constituição? Com certeza. Ou eles são exceções? Ou eles não pertencem ao Brasil? Tem algumas coisas que você observa que não é coerente. Então, a PEC é um absurdo. Na verdade, é um tiro do pé. A PEC 37 não deveria nem existir. Né? Quem pensou nessa coisa deveria pensar um pouco em saúde, não pensar em relação a isso. Na verdade, não está preocupado, porque se ele estivesse preocupado em fiscalização, ele fazia, ele cumpria o direito constitucional dele, que é o direito de fiscalização. Ele não está fazendo a fiscalização. Então, ele deveria fiscalizar. Quanto a outra PEC, se você pegar o que um policial militar ganha, se você fazer um parâmetro que ele ganha no quantitativo que ele trabalha, realmente teria que ter um padrão. Em área de segurança, como um padrão para tudo, certo? Porque às vezes fala assim, mas você trabalha no interior. Um policial militar, ele trabalha em média, vou fazer uma conta rápida, olha. Um bombeiro, aí o pessoal fala, mas trabalha 24, 48. 24, 48 vezes 10 dá 240 horas. A Constituição limita o horário máximo de trabalho em 220 horas. Ele trabalha no horário normal. Ele trabalha 20 horas mês superior ao que diz a Constituição. O Estado faça com que ele trabalhe dessa forma. Fora esse horário, ele tem o período que ele trabalha, que ele fica sobre aviso. Isso o pessoal do bombeiro, isso o pessoal do destacamento que trabalha em região diferente. Então, a PEC 300 viria o quê? Se está trabalhando, ele tem que trabalhar, simplesmente vai remunerar muito mais. Uma coisa que ele já faz a custo do próprio suor. Porque se ele trabalha 24 horas, ele fica longe da família, ele se estressa mais e tem que fazer o bico. Ele tem que fazer o bico, ele tem que sustentar a família. Como é que você vai fazer? E como você vai administrar um policial, um funcionário que está cansado? Você não consegue. Por quê? Ele vai produzir pouco. Ele vai pegar ele dormindo de madrugada porque ele já está cansado, porque ele já trabalhou. E tem um outro fator ainda. Por exemplo, eu sou formado em geografia. Eu não posso dar aula no Estado, porque dá acúmulo de carga. Todos praças não podem dar aula no Estado. Por quê? Você tem a bagagem de conhecimento, certo? Você tem uma bagagem de conhecimento toda a sua vida, você conhece até para você administrar ou resolver algum problema da própria escola, porque você já trabalhou numa função de polícia,
Você sabe como agir com polícia, você não pode ser aproveitado. Então, a PEC, ela simplesmente vem ajustar, mas o governo não vai fazer. Porque fala que não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Então, ela está... Eu aposentei fazem 6 anos. Aposentei faz 6 anos. Faz uns 8 que essa PEC está andando. E não vai se não tiver cobrança política. Se não tiver ninguém se manifestar lá dentro. E não vai passar. Bom, praticamente já estamos aí na reta final desse programa. Eu queria a opinião dos dois convidados, nosso vereador Ricardo Raimundo e também do Jair. Bom, como nós falamos no início do programa, o Brasil está vivendo um momento importante de decisões, onde o público e o povo está tendo voz ativa. O que o senhor acha para o futuro? Por exemplo, as próximas mudanças na economia, enfim, o que pode acontecer daqui para frente? O senhor acredita que a tendência é realmente manter essa questão de manifestos, protestos? Lógico, vamos torcer para que continuem sendo pacíficos, apesar que um pequeno grupo acaba criando problemas, enfim, questão do vandalismo. Mas o senhor, por exemplo, o senhor acha que daqui para frente a tendência é essa? Nós tivemos uma última manifestação nesse sentido, quando o Fora Collor, os caras pintados, mas tudo foi bem pacífico, somente passeatas, carreatas, mas agora não, a coisa inflamou de uma tal forma que realmente preocupa. Qual é a opinião do senhor daqui para frente nessas questões de anúncios, de mudanças na nossa economia aqui no Brasil? Glaucio, pelo que a gente, pelo humilde conhecimento aí, a gente vê que criou um respeito, né, com as autoridades, com as pessoas, que a população está a ponto de explodir, né? Não aguenta mais escutar, levar vantagem, corrupção, isso e aquilo. O que eu vejo hoje eles têm que se estruturar através de associações, através de alguma coisa aí, se organizaram para que monte-se conselho, se cobre, né, pessoas decentes. O que não pode ter alguma retaliação do governo, alguma coisa assim com essas pessoas, com esses líderes, né? Teria que estar envolvido mais gente, independente de ser apolítico. Isso é o Partido do Brasil, né? Partido do Povo, tudo. E teria que se organizar essas pessoas, começar esse movimento, se estruturar cada vez mais, ganhar o respeito das pessoas, de entidades, profissionais, de empresários que também são apolíticos aí, para poder continuar com a força. E sempre que possível estar conversando com o governo, não deixar o badernismo, também sou contra isso, né? Como tirar o direito, de repente, de os caras estar estourando algum órgão público, estourando depredando uma loja, uma empresa aí, não ter o direito até de responder com uma bala de borracha, alguma coisa, também acho contrário, quer dizer, o policial está ali para segurança, não pode deixar isso daí. Quer dizer, aquele que é pacífico jamais vai estar ali no meio, tanto que houve um confronto das pessoas que não queriam, com as pessoas que queriam quebrar ali, eu acho que não pode ter isso daí, se organizar, se estruturar, mas eu acho que hoje criou um respeito, tem que continuar com isso, não pode por qualquer coisa se fazer uma movimentação também, eu acho que tem que ser sentado, discutido. Tem pessoas, muita influência no meio, com conhecimento, a maioria são jovens, são estudantes, né? Pessoas com conhecimento. Agora, eu acho que para frente começou a mudar uma outra visão, como você falou do Fernando Collor de Mello. Eu acho que demorou até para ter outra manifestação grande aí. O Brasil é um pouco, nessa parte, um pouco no jeitinho, né? Mas eu acho que tem que começar essas manifestações, essas pessoas, esses líderes, se manifestar mais, sair na política, ser o representante do povo, para poder trazer essas ideias novas e não só jogar pedra, mas um dia ser vidraça para ajudar a administrar também, para sentir como é que é. Com certeza. Jair, a sua opinião também, encerrando aí o nosso programa de hoje. Olha, a opinião que eu tenho com relação à manifestação, ela tem que continuar até ter todos os resultados possíveis. Só voltando um pouquinho com relação às tarifas, eu concordo com a tarifa zero, até falei para o Ricardo que tem possibilidade em relação da cobrança que você tem de pedágio, porque tributos foram jogados em cima para recuperar. Essas empresas fazem a tributação a respeito de lucro real,
todas as despesas que ela tem, ela pode deduzir dos impostos, diretamente dos impostos diretos ao imposto de renda, que ela recolhe ao governo. Então, de certa forma, ela vai ser melhor administrada e gerida. Os movimentos, o que eu percebo dentro dos movimentos, não tem dentro do movimento, é aquilo, tem que se, na verdade, precisa hoje saber o foco. O grande problema que eu até tenho comentado, que precisa saber o que eles realmente vão querer no final. Se é caçar a presidência, se é com relação à PEC, e tem muito valores maior. Só que, e município, e local, o que você precisa para fazer no local? Nós estamos falando em âmbito geral, em âmbito municipal. Então, para âmbito municipal, o que você tem que fazer? Fiscalização. Pressionar a Câmara Municipal não é pressionar o prefeito, porque o representante do povo é o legislativo. Claro. O executivo, ele só está apenas executar. Então, vamos pressionar. Vamos fazer aquilo. Se você votou no seu vereador, vai lá, cobre do seu vereador. Ó, o que você está fazendo? Por que você fez isso? Por que você está apoiando o prefeito? Se eu votei, você era contra o prefeito. Se você está do lado do prefeito ou você modificou, você não está fazendo a fiscalização. Ou, de certa forma, eu sei que aqui em Tupã tem várias ações populares pelo Ministério Público que implantou. Faça a divulgação de quem são o pessoal que entrou dentro dessas ações, quem são os réus nessas ações. E você não vê esse tipo de publicação. Não vê esse tipo de fiscalização. Então, a gente concorda veemente, até incentivo os meus filhos a participarem, sempre foi, meu filho foi vereador em Mirim por 3 anos aí. Eu incentivo eles a participarem da política, porque é política. Você não vive sem política, sem religião. Não é verdade? Você tem que fazer parte faz parte da sociedade. Então, ordeira, ser pacífico, ordeiro, com pessoas que realmente quer o bem para todos. Perfeito. Bom, eu queria que o vereador Ricardo Raimundo deixasse suas considerações finais. Já chegamos aí ao final do programa Ponto de Vista. O tema é interessante, o tempo passou muito rápido, realmente é motivo até para outros programas. Vereador, fique à vontade para suas considerações finais aqui no programa Pontos de Vista. Nós queremos agradecer a TV Carimba mais uma vez, a gente podendo expor nossas ideias, né, o que viemos para a política, o que a gente quer, e deixar a transparência, pessoal que quiser procurar a gente, quiser se manifestar, né, nós temos o blog, temos o Face, da ideia por Tupã, o que concorda, o que não concorda, o que acha que está certo, o que acha que não está certo, porque quanto mais ideias, mais cabeças, com certeza, a gente chega a um denominador comum, né, a uma administração melhor para a nossa cidade, se gostamos daqui, né, somente eu nasci aqui, a gente vai ter que ficar por aqui, e cada vez mais incentivar os jovens, né, a participar da política. Nessa formação, eu sou a favor até que devia ter política, uma matéria na escola, para poder ensinar essas crianças, porque, como o Jair falou, nós não vivemos sem política. Já que tem que ter a política, vamos selecionar melhor as pessoas para nos estar administrando aí, para nós termos aí, com certeza, um futuro bem melhor. Ok, vereador Jair, também fique à vontade para suas considerações finais aqui no programa Ponto de Vista da TV Câmara. Eu quero agradecer a oportunidade que foi dada. É difícil você achar o espaço. Eu tenho, nas rodas de amigos, às vezes, comentários assim, falando assim, vamos fazer um jornalzinho para fazer publicação a respeito do que acontece. Então, as informações. E aquilo que eu falo assim, a política tem que se exercer. Não adianta você ficar escondido. Se você não tiver manifestação, você não tem mente para desenvolver. Então, eu falo um assunto, eu dou uma ideia e se desenvolve a ideia, claro, certo? Então, realmente, a população está de parabéns, né? A população de bem está de parabéns e realmente tem que reivindicar. Reivindique junto aos seus representantes, a qual eles elegeram, vai lá e cobre deles a responsabilidade. Cobre do promotor público para tomar providência. Então, cobre resultado. Então, eu quero resultado, eu quero isso. Olha, eu não consegui. Quais os meios que você tem? Acesso à justiça. Hoje, se você percebe-se que a justiça hoje é intocável. Todo o movimento que nós temos hoje, ou é legislativo ou é executivo. Aí tem o movimento judiciário.
Porque o promotor público não toma providência. Se você, o promotor, não toma providência, você vai no procurador do Estado. Então, essas são. Qual a ideia que eu tenho hoje? Eu diria assim, monta-se comunidades, dos bairros, comunidades, com grupos, com pessoas decentes, para você cobrar aquilo para o seu bairro. Então, a população está de parabéns. O que precisa ser orientado nesse sentido. E obrigado outra vez pela oportunidade, ao convite do Ricardo. Eu realmente vi, porque eu tenho conversado com ele, acho uma pessoa honesta. E, de certa forma, quando ele saiu para a política, eu falei para ele que ia trabalhar. Eu já passei por 3 partidos políticos, eu não faço parte de nenhum. Entendi. Por motivos de discordância em relação de opiniões. Então, eu tenho a minha opinião e sigo a minha opinião. Claro. Tá? Então, muito obrigado pela oportunidade. Bom, encerramos mais um programa Pontos de Vista, hoje recebendo o vereador Ricardo Raimundo, recebendo o Jair Gomes, ele que é policial reformado aqui em Tupã, atuou durante 25 anos, falando sobre vários assuntos, inclusive, principalmente sobre os protestos que estão acontecendo aqui no Brasil. Pontos de Vista fica por aqui, voltaremos em breve com mais um programa aqui na TV Câmara de Tupã, a TV do Povo. Até o próximo programa.